Olá, muito boa noite a todos. Vamos para a nossa primeira aula de Direito Constitucional. De verdade, né? Porque a outra aula anterior não foi muito explicativa. Foi mais uma aula de história do que de Direito Constitucional. Mas vamos lá. Hoje, gente, o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender o que é que que forma uma Constituição. Ah, como assim? É o seguinte, tem um negócio chamado poder constituinte, que é o que é o poder que criará a Constituição. Beleza, eu abri aqui o site do Jus Brasil e a gente já vai começar a dar uma lidinha aqui. Eu vou dando uma resumida para vocês. O poder constituinte é todo aquele poder que é capaz de criar, editar uma Constituição, revogar leis, etc. Entendeu? Beleza? Vamos lá. Vamos sem muitas demoras, porque hoje o assunto é um pouco longo, um pouquinho complicado. Vamos lá. O poder constituinte originário é aquele responsável pela criação integral de uma nova Constituição. Ponto. O poder constituinte originário, ele se divide em quatro: inicial, ilimitado, se divide em quatro características, tá? Ele é inicial, ilimitado, autônomo, incondicionado e permanente. Inicial porque ele inicia uma nova Constituição, tá? A Constituição, como eu já venho falado, é a base de todo governo, entendeu? É a base escrita de todo governo. Então, o governo, por causa do princípio da legalidade, para ter uma maior segurança jurídica, ele só fará as coisas que estão escritas em lei, tá? Então não vai ter um juiz inventando alguma coisa, um deputado, um presidente inventando alguma coisa do nada e fazendo. Ele vai ter que justificar as ações dele, senão ele pode sofrer algumas punições, etc., até mesmo perder o cargo, tá bom? Beleza. Ilimitado, ou seja, a legislação, o poder constituinte originário que originará uma nova Constituição, ele não tem limitações, então ele pode legislar sobre tudo e qualquer coisa. É um pouco absurdo pensar nisso, mas é exatamente isso, tá? Então, se amanhã o nosso presidente atual de 2024, o presidente Lula, decida iniciar uma nova Constituição, ele poderá legislar sobre qualquer coisa, desde aborto a porte de armas, a economia, a roupas que você irá vestir, esse tipo de coisa, tá? É sobre qualquer coisa, não tem limite nenhum, exceto no caso de haver tipo, de algum artigo, de alguma coisa que você está querendo colocar na Constituição ser proibido pelo Tratado de Direitos Humanos da ONU, tá? Então, o Brasil é um país que aderiu a este tratado. Aderindo a este tratado, ele se submete a obedecer às normas daquele lá, porque ele quer, não porque ele é obrigado. Mas ele basicamente é obrigado porque senão sofrerá sanções, entendeu? É basicamente isso, autônomo. Ou seja, ele vai estruturar da forma que quiser, ou seja, o poder constituinte originário estruturará a Constituição da forma que quiser. Pode colocar a economia primeiro, depois os direitos humanos, não importa a forma do jeito, o que será feito. Será feita uma nova Constituição, beleza? Incondicionada e permanente. Basicamente, como a Constituição ela é inicial, é limitada e autônoma, então ela é permanente até que se venha um novo poder constituinte originário. E incondicionada, ou seja, ela não depende de condição nenhuma. Então, quando o povo pede uma nova Constituição, que é no caso da de 1988, é a Constituição, tipo, a Constituição do povo, a Constituição cidadã, aquele negócio bem xaropinho que a gente escuta no começo do curso de direito, mas é verdade, tá? Então, tipo, se o povo clama, se todo o poder emana do povo, toda aquela ladainha chata que vocês escutam, vem disso, vem da visão de Rousseau,
sobre o Estado moderno, tá bom? O Estado de Direito moderno. Perdão, Estado Democrático de Direito moderno. Beleza? Então, nesses últimos quase 40 anos que nós temos a Constituição, nós vemos que a Constituição original foi modificada várias vezes. Várias vezes. A cada ano nós temos são PEC, as PECs, que é Projeto de Emenda Constitucional. PEC. Você fala PEC. Então, sempre que você ver uma PEC, você pesquisa, assim, rapidamente. Quantas PECs desde 1988 existiram? Foi aprovada no dia 22 de setembro de 1988, perdão, é, alvo de 1.000 PECs. Já houveram mais de 1.000 projetos e a Constituição já foi alterada 99 vezes. Aí vocês me perguntam, a Constituição japonesa foi alterada quantas vezes? Desde que perderam a guerra, fizeram uma nova Constituição. Nenhuma vez foi alterada. Então, o Brasil sofre de uma completa insegurança jurídica. Só que, ainda mais agora, com STF, o judiciário legislando, basicamente, porque o legislativo é fraco e o executivo é uma bagunça. Então, cabe ao judiciário legislar, tomar para si as funções do legislativo, que são os deputados, os vereadores, etc. O pessoal que fica fazendo lei dentro do Congresso, eles que devem. Tipo, eles tomaram para si esse poder de legislar. Beleza? Então é isso. Poder Constituinte originário, o que que ele é? Ele é inicial, ilimitado, autônomo e permanente. Basicamente, ele não depende de nada, ele pode tudo na forma que quiser, permanentemente e não depende de condição nenhuma, pois ele iniciará uma nova Constituição. Beleza? Vamos lá. Na Constituição de 1988, nós temos no artigo 1º a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e da livre iniciativa e o pluralismo político. Beleza? Aqui, ó, a parte de Rousseau. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, a Constituição regra desde a forma que o povo emanará ou exercerá este poder que tem com ele, consigo, em formas como representante direto ou diretamente exercer esse poder. Nós veremos em alguns artigos lá, daqui umas 2 aulas, provavelmente, eu vou estar explicando sobre como o povo consegue exercer esse poder. Beleza? Poder constituinte derivado é aquele quando. Perdão, gente, eu tô me instalando todo, eu tô um velho. Vamos lá. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele explica muito bem, e basicamente eu não vou precisar explicar mais nada disso. Embora o grupo constituinte algum cuide de preparar a substituição da ideia de direito que incita a agir, a experiência faz prever a necessidade futura de alterações ou complementações do texto que edita. Ou seja, o poder constituinte derivado é o poder que editará a Constituição. É, o, é a PEC, basicamente, que eu estava falando anteriormente. A gente não vai precisar nem ler o restante, porque mesmo a PEC que editará a Constituição já está escrita como a Constituição será editada. Beleza, gente. Vamos lá. É poder responsável pela alteração e ampliação do texto constitucional, que se manifesta através das emendas constitucionais. PEC, lembra? Projeto de Emenda Constitucional. Beleza. Bem como os tratados de direitos humanos, que eu falei que o Brasil se submete a ele, que é o Tratado da ONU, com força de emenda constitucional.
porque, tipo, basicamente ela é uma lei, um tratado supraconstitucional, basicamente. Visto no direito moderno, quando a Rússia decide atacar a Ucrânia, começar uma guerra contra a Ucrânia, você vê que todos os países que eram contra isso, contra esta guerra ou contra a Rússia, eles aplicaram sanções à Rússia. Se deu certo ou não, não cabe a mim dizer, mas eles tentaram aplicar sanções. Isso contra um país de primeiro mundo, e ainda assim eles deram uma sofrida. Imagina se fosse no Brasil. Imagina o quanto que uma sanção econômica, até mesmo política e militar, poderia acontecer no Brasil. Beleza? E o quanto sofreríamos com isso. Beleza. O poder constituinte derivado e reformador, ele tem suas características, certo? Ele é limitado, subordinado e condicionado, diferente da Constituição que não depende, ela é limitada, incondicionada, permanente e eu esqueci a outra, autônomo, tá? Incondicionado, ilimitado, inicial, permanente, enfim. Ele é subordinado, porque ele se subordina à Constituição. Ele é limitado, ele se limita às condições que a Constituição estabeleceu. E ele é condicionado, pois ele deve seguir as regras previamente estabelecidas na Constituição. Parece que essas três coisas, subordinação, limitação e condicionamento, basicamente são a mesma coisa, só de falada de forma diferente. E é exatamente isso. Basicamente, é só para ser mais chato e mais complicado do brasileiro médio entender. Beleza, gente. Vamos lá. Iniciativa. Como a gente vai agora tratar de como que o poder derivativo, poder, eu vou ter que ler, poder constituinte derivado reformador, gosto de chamar de poder derivado reformador ou realmente derivativo reformador, que ele deriva a Constituição e a reforma. Beleza? Vamos lá. Poder reformador derivado, ele vai fazer o seguinte: ele tem a iniciativa, a deliberação e a promulgação. Vamos lá. Iniciativa. São titulares para apresentar um projeto de emenda constitucional o presidente da República, um terço dos membros da Câmara dos Deputados, um terço dos membros do Senado, mais da metade das assembleias legislativas das unidades dos estados, cada uma delas manifestando-se pela maioria relativa dos seus membros. O que que é maioria relativa? A gente tem dois tipos de maioria no direito brasileiro: maioria relativa e maioria absoluta. A maioria relativa é quando nós temos 50% dos presentes, tá bom? 50% mais um dos presentes. Ah, não é 51%? Não. Porque pensa, se nós temos 100 pessoas, vai realmente dar 51 pessoas para dar maioria relativa, certo? 100 pessoas presentes. Mas se nós temos 350 pessoas presentes, não vai ter como dar exatamente 50%, 51%, tá bom? Então é 50%, o que é equivalente a metade. Então de 350 seria, ai, 175. De 175 mais uma pessoa, que não é equivalente a 1%, mas é 50% mais um. Beleza? E a maioria absoluta é a maioria absoluta de todas as pessoas que presentes ou não. Então, se é necessária a maioria absoluta e temos 350 pessoas lá, teria que ser 175 pessoas mais um, 175 175 pessoas, que se representaria metade, 50%, e mais uma pessoa para dar 176, e assim contribuir ou concluir com 50% mais um. Beleza, é isso daí. A iniciativa quem pode fazer? Presidente, membros da Câmara dos Deputados, um terço dos membros do Senado, mais a metade das assembleias legislativas, ou seja, cada assembleia legislativa de seu estado, aqui em São Paulo, teria que dar o seu palpite sobre essa emenda constitucional. Essa emenda constitucional é de cada uma das assembleias legislativas, ou seja, de cada cidade, deveria ser uma maioria relativa, maioria das pessoas ali presentes.
Beleza? Deliberação. A proposta deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos. Ou seja, passa passa na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, passa com os senadores, depois volta para para a Câmara dos Deputados, caso haja alguma alteração, depois volta para o Senado. Beleza, aprovou, vai para o presidente. E assim nós teremos a promulgação. Beleza? Sendo aprovadas se obtiverem ambas 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, maioria qualificada, que seria a maioria absoluta, conforme eu falei. Beleza? Promulgação. As emendas são promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Basicamente, o poder constituinte derivado reformador, ele é material, circunstancial e temporal. Ou seja, ao passo que ele é material, ou seja, ele obedece a algumas regras materiais do direito. Lembra quando eu falei sobre cláusulas pétreas, que é a forma do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, que nós vamos ver lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 88? Então, as cláusulas pétreas estão lá. Cláusulas pétreas significa cláusulas de pedra, ou seja, elas não podem ser alteradas, elas só serão alteradas no caso de um poder constituinte inicial, beleza? Circunstancial, ou seja, depende de circunstâncias para que o poder constituinte derivado reformador possa existir. Se o Estado estiver em um momento de paz, beleza, acontece tranquilamente. Mas se estiver num momento de estado de sítio, estado de defesa, de intervenção federal, que é o caso do Rio de Janeiro, que aconteceu recentemente lá para 2018, 19, alguma coisa assim, o Anthony Garotinho, ele fez a cagadinha de deixar o tráfico tomar conta do Rio de Janeiro e teve que chamar o Estado para interferir lá, beleza? Temporal. Ao passo que uma proposta de emenda constitucional é rejeitada ou prejudicada, essa mesma matéria não pode ser tratada novamente para evitar aquele negócio de toda hora ficar tentando, de repetindo a mesma matéria, o mesmo assunto e tal. Porque é muito custoso para o Estado manter vários deputados, senadores, funcionários, assistentes, gabinetes e água, tudo, para manter aquilo lá bonito e limpinho, para os caras irem lá e discutirem, provavelmente, na maioria das vezes, quase saírem no soco. Beleza? Poder constituinte derivado, revisador ou revisional. É aquele que revisará a Constituição para dificultar as formas das PECs, basicamente. Ou seja, o jeito que tipo, ele pode revisar a Constituição para transformar a Constituição em algo menos trabalhoso, entendeu? Tipo, às vezes em 88 era muito, tipo, eles tinham uma mentalidade muito travada, muito atrasada para nós da época. Naquela época já era uma Constituição bem atrasada, mas para nós ela ainda é mais, porque às vezes os caras falam, tem que ser por papel e etc, 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 um monte de coisinha que tem que ser feita por papel e tem que fazer um documento. Meu, hoje em dia você pode fazer um documento digital e enviar e ter a sua resposta em 1 hora, entendeu? Então, é basicamente a revisão para transformar a Constituição em algo mais tranquilo de fazer. Trata-se do poder de cada Estado membro. Deixa eu só ver se está gravando. Ufa, está gravando. Poder constituinte derivado decorrente. Trata-se do poder de cada Estado-membro em criar a sua própria Constituição estadual, mesmo que ela seja uma Constituição estadual, ela não terá o poder de uma Constituição federal, pois ela é submissa, ou ela se submete, ou ela respeita a supremacia. Escolha a palavra que quiser. Diferentemente dos Estados Unidos, que tem uma Constituição pequeníssima, pequenérrima, use o adjetivo que quiser. Ela é bem pequenininha, se não me engano, são 12 artigos, e basicamente
São dos artigos e cada estado tem uma constituição diferente. Por isso que lá nos Estados Unidos o aborto não é liberado em todos os lugares, em todos os estados, nem o porte de armas é liberado em todos os estados. Até pode até ser, em alguns estados é mais liberado, mais facilitado, outros é mais complicado. Mas, mesmo assim, existem regras nos estados. São basicamente países independentes que se juntaram, né? Basicamente é o nome do país, né? Estados Unidos, ou seja, estados independentes que se uniram sob uma Constituição, onde a Constituição une a todos os estados ali presentes. Beleza, vamos lá. Cada Assembleia Legislativa com os poderes constituintes definidos deveriam elaborar a sua Constituição do Estado dentro do prazo de um ano. Ou seja, depois de 1988, todos os estados deveriam elaborar uma nova Constituição em um ano. Eu não acho que nenhum estado elaborou, mas eu posso estar enganado, claro. Retroatividade. Vamos lá. Na doutrina existem três formas de retroatividade. Mateus, o que que é retroatividade? Eu não sei. É tudo aquilo que regride, que vai para trás, que dá passos para trás, que volta do começo, ou volta antes do começo mesmo e tal. Beleza? Retroatividade máxima é caracterizada pela forma em que as partes eram restituídas ao status quo ante, porque se manifesta sobre os fatos já consumados da mesma forma da coisa julgada. Ou seja, quando uma nova Constituição quebra leis ou ela anula leis do passado, ela terá retroatividade. Retroatividade, ou seja, máxima, ela vai voltar desde o começo. Ou seja, se o cara foi preso na época, vamos lá, vamos inventar uma lei. Em 1987 era crime fazer duelos. Beleza, era crime. Em 1988 não é mais crime. Você pode fazer duelos, chamar o cara pro duelo e pá, 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 trocar tiro. Lembra da aula de direito penal anterior que eu postei ontem, no dia 4? É basicamente você pegar a Constituição, você pegar a Constituição não, você pegar aquele direito de indúbio pro réu, ou em caso de leis divergentes a que favorecer o réu, então é aquilo que favorecerá a população. Entendeu? No caso, a população entende-se que o jovem criminoso. Beleza, o jovem que antes era criminoso e agora que foi anulado este crime, ou isso que ele fez, terá retroatividade, ou seja, será anulado. Retroatividade média. Age sobre os efeitos pendentes de atos jurídicos produzidos antes da Constituição. Ou seja, essa retroatividade ela vai agir sobre algumas coisas que estavam acontecendo antes e continuaram acontecendo durante a Constituição. O exemplo que eles deram é um contrato pactuado em 20 prestações, alguns meses antes da promulgação da Constituição, tendo por base o salário mínimo estabelecido na Constituição anterior. Ou seja, as prestações vencidas anteriores ao novo texto constitucional estariam nulas. Ou seja, se eu e você que está me ouvindo firmamos um contrato, você se compromete a me pagar, ah, sei lá, um salário mínimo, baseado em um salário mínimo por mês. Amanhã, não, perdão, daqui 5, 6 meses você está atrasando os pagamentos, sai uma nova Constituição. Um momento, voltamos. Estávamos falando de retroatividade média. O que que é? Basicamente, eu já estava explicando que se você estava devendo, se a gente faz um acordo baseado em alguma coisa da Constituição e algum negócio jurídico baseado em alguma coisa da Constituição, estipulada na Constituição, como por exemplo um salário mínimo, e você deixou de prestar, e depois que a Constituição nova
emitiu um novo salário mínimo, as anteriores a esta Constituição estariam nulas. Ou seja, eu não vou receber aquele dinheiro, porque a Constituição anula aquele salário, basicamente. É isso. Então, a retroatividade mínima preleciona que o novo contexto constitucional alcança apenas os efeitos futuros dos atos jurídicos. Esta não retroage para eliminar um contrato feito sob a normatividade constitucional anterior, mas alcança os efeitos que serão sentidos após a promulgação do novo texto. Gente, vamos lá. Tem um termo do direito que é ex tunc e ex nunc. Ex é ex, espaço PUNC, e ex nunc, ex, espaço NUNC. São dois termos de latim que ex tunc quer dizer regride ou retroage tudo, e ex nunc é dali pra frente, tá? Então, o que que é? Sabe quando tem, vamos lá, te condenam a pagar uma multa e você começa a pagar essa multa e no final das contas você não tinha que estar pagando essa multa. O que que acontece? Eles pegarão essa multa, voltarão e você terá esse dinheiro devolvido. Beleza. Ex nunc. Você está pagando uma multa, só que você não tinha que pagar essa multa inteira. Então, é anulado o seu dever de pagamento e dali para frente você não terá mais esse dever, ou você terá uma nova obrigação, entendeu? Então, essa é a diferença entre anulação e nulidade. Eu já expliquei, eu tenho certeza que eu já expliquei isso para vocês em algum momento das nossas aulas, mas eu não tenho certeza, então não tem problema eu repetir, beleza? Recepção. O que que é recepção? É quando nós pegamos a nova Constituição, ela lança a nova Constituição é promulgada. Pronto, nós temos a Constituição de 1988, mas nós temos todos os outros códigos anteriores à Constituição, eles são infraconstitucionais. Então a Constituição poderá recepcionar ou não os novos textos, os textos anteriores, perdão. O que ela não recepcionar será nulo. Basicamente, eh, aqueles direitos antigos pré-Constituição de 88, como por exemplo a Constituição de 88, ela anulou algumas leis, etc., que não faziam sentido porque não estavam de acordo. O regime militar de 1962 até 88, basicamente 86, vai. Até 86, eles tiveram várias normas pequenas para gerir melhor o país, só que a Constituição de 88 anulou basicamente essas normas que foram feitas. Beleza, ela recepciona algumas coisas, anula outras, e se houver necessidade, que crie-se um novo código. O Código de Direito Civil foi lançado em 2002, ou seja, ele basicamente o Código de Direito Civil era bem velho. O Código Civil era bem velho para 88. Então, depois de 88, vindo a necessidade de tratar e tal, porque era um código bem antigo, eles falaram, beleza, vamos trocar e vamos fazer algo novo, beleza? E vamos lá. O último termo para a gente terminar a linha de hoje, repristinação. É o fenômeno em que a lei que foi revogada e perdeu a sua vigência volte a ganhar vigência pelo fato da norma que a revogou ter sido revogada. Então, supomos, nós temos a Lei A, que foi lançada em 1910, e a Lei B, que foi lançada em 1940. A Lei B revoga a Lei A, ou seja, a Lei de 1910 é revogada. Mas a nova Constituição de 1988, ela recepciona a, a Lei de 1910 e a Lei B de 1940, ou foi 50 que eu falei, não ligo, não é importante a data, porque é somente um exemplo imaginário. Ela será anulada. Ela sendo anulada, a Constituição recepcionará a primeira lei, a lei de 1910. Beleza, gente? Ah, Matheus, você falou, falou, falou,
falou, e eu não sei para que eu vou usar isso na minha vida. Basicamente, isso daqui é somente direito constitucional. Dificilmente você, como cidadão médio brasileiro, conseguirá usá-la para fazer alguma coisa. Quem vai usar a Constituição para fazer alguma coisa seria se você tivesse um cargo público de poder para você exercer os poderes que lá você, você seria um representante do povo. Basicamente, como você não é representante do povo e não tem cargo de poder, saber da Constituição serve apenas para fins de você conhecer seus direitos, entendeu? Conhecer o país que você vive e a bagunça que isso daqui é, entendeu? Gente, eu acho que já tá bom por hoje. Temos 30 minutos de aula. Eu espero que minha voz tenha sido um pouquinho melhor do que a aula de direito penal do dia de ontem. Eu vou lançar essa gravação o mais rápido possível para que vocês a ouçam na terça-feira. Na manhã, na terça-feira, eu vou gravar mais uma aula. Eu já vou gravar aula de direito civil e vou postar aqui para vocês, tá bom? E vou, quando houver um certo tempo, farei no sábado, no domingo, quando eu tiver a oportunidade, gravarei uma aula grande de direito. De direito não, de investimentos e postarei para vocês, tá bom? Explicando rapidamente como funciona, como é estruturado, como você deve ficar atento, como você deve procurar corretoras, etc. Tá bom? É, no mais, é isso, gente. É sempre um prazer e uma honra gravar um áudio e basicamente um vídeo para vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando. Sei que não tem muito ao que se falar ou como gostar dessas aulas, porque são bem teóricas, basicamente nenhuma aplicação na vida real. Mas é aquilo, conhecimento nunca é demais, tá bom? Se vocês estão me ouvindo até aqui, espero que gostem, que estejam apreciando todo o conteúdo. Se tiver alguma dica, Matheus, barulho, a sua voz tá meio estranha, por favor, não hesitem em me falar, tá bom? Gente, foi muito bom, mas é o fim, tá bom? Então, na última aula eu não falei para vocês, mas ficou em meu coração. Que Deus os abençoe, os protejam e os guardem, tá bom? Se cuidem. E tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.